primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Lembrem lá dos nossos combinados. Sempre que possível, lave suas mãos, antes e depois da aula, certo? E escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, fazer as atividades, prestar atenção nas aulas, que nós temos muitas coisas para aprender hoje. E os materiais que nós vamos utilizar: o caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que você tiver aí, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada. Na aula passada, nosso tema foi família. Aprendemos que uma das características que nos identifica são os grupos sociais em que participamos. Podemos participar de diferentes grupos sociais. Eu até mostrei os grupos sociais que eu participo ali. Participo do grupo social da família, o grupo social do trabalho, o grupo social da faculdade e o grupo social de amigos. Falamos também que pode ter outros grupos sociais, certo? E nós vimos que as pessoas se unem por laços de parentesco e de afeto, formando uma família. A família é o nosso primeiro grupo de convívio. E vocês conheceram a minha família. Ela é bem grande. E tem pessoas que são meus parentes e outras que não são. Mas que a gente gosta tanto, são amigos, são companheiros que acabam fazendo parte da família. A minha família é grande, mas eles não moram no mesmo endereço, no mesmo local que eu. Quem mora comigo na minha casa sou eu, é claro, meu filho, minha mãe e meu irmão. E olhem lá, quem são as pessoas da sua família? Na família pode ter parentes como a mãe, o pai, os avós, os irmãos, tios, primos e até amigos, como eu já falei. O importante é você saber qual o grau de parentesco com os seus familiares, também o nome deles. Como nós já estudamos, o nome é bem importante, pois faz parte da identidade de uma pessoa. E vimos que as famílias não são iguais. Tem família que tem o pai e os filhos, tem outras que tem a mãe e os filhos. Tem pai e mãe e os filhos, tem avós com os netos, tem família grande, tem família pequena e tem até crianças que vivem em abrigos. E juntos com as outras crianças e com quem cuida deles, acabam formando uma grande família. O importante é o respeito por todos os familiares, a união e o amor, certo? E vamos lá para a nossa aula de hoje. E a Vivi vem falar qual o número da aula e o tema. Aula 8 e o tema é escola. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 8, História, Escola. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Nós vamos iniciar a aula com uma poesia, a poesia Minha Escola, que foi escrita pela Jane Emirene. Vamos ouvir? Minha escola. Quando eu vou para minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? E lendo essa poesia, sabe o que me deu? Saudades. E a Vivi veio nos falar disso também. Que saudades da escola, dos colegas, dos professores e funcionários. Vamos pensar que logo, logo estaremos juntinhos. E ela tem mais uma pergunta. Qual é o nome da sua escola? Qual o nome da sua professora? Então pegue lá o seu caderno e complete o nome da sua escola e o nome da professora. O nome da escola muitas vezes está escrito no uniforme da escola ou na agenda, no material. Você pode pedir também a ajuda de um adulto para ajudar você a completar com o nome da escola e da professora. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já completou com o nome da sua escola e da sua professora? Se não terminou agora, pode terminar depois. Agora nós vamos brincar de jogo da memória. Você sabe brincar disso? Eu vou mostrar algumas fotos e você tentará guardar na memória onde elas estão. Onde estão os pares, as fotos iguais, certo? Se você acertar, beleza, faz um ponto. E o tema do nosso jogo da memória é: qual lugar da escola é esse? Então agora eu vou mostrar as fotos e vocês têm que memorizar onde estão as duas fotos iguais. Eu vou dar um tempo aí para você memorizar, certo? E vamos começar agora a cobrir todas as figuras. E vou mostrar uma a uma e você vai me dizer onde está o par, certo? A primeira é a sala dos professores. E você sabe para que numa escola tem sala dos professores? É onde os professores planejam as aulas, estudam, fazem as reuniões e até as atividades para você. E onde está o outro par? Mostra aí na tela. Acertou? Se acertou, beleza, fez um ponto. Se não acertou, fica para a próxima. E nós vamos para a próxima agora. E esse daqui, você sabe que lugar é esse? É a sala de informática, onde ficam os computadores. E onde está a outra figura igual? Conseguiu acertar também? Que bom! Se não acertou, vamos tentando. E a próxima é a quadra coberta, lugar de brincadeiras, alegrias e também da prática de esporte. Você sabe onde está o par dessa daí? E daí, conseguiu acertar? Que bom! Mais uma. Agora é a biblioteca. Alguns lugares têm até o farol do saber, que é onde ficam os livros e outros materiais. E onde está o par? Conseguiu acertar? Se não conseguiu, vamos para outra. E esse aqui? O refeitório. Em algumas escolas integrais, que os estudantes ficam o dia todo, manhã e tarde, as escolas têm o refeitório, que é o lugar onde são servidas as refeições. E onde está o par? Acertou? Vamos para mais uma. A sala de aula, que é onde aprendemos as lições dadas pelo professor. E o par dessa foto onde está? Conseguiu acertar? Mais uma. A horta. Algumas escolas têm hortas, que é o lugar onde são cultivados legumes, hortaliças, temperos, ervas medicinais. E cadê o par? Agora ficou fácil, né? A última é o parquinho, uma área de recreação, brincadeira e muita diversão. E daí, quantos pontos você fez? Vamos continuar? E quais outros ambientes que também tem na escola, tirando esses que a gente viu no jogo da memória? Sala da diretoria, onde fica o diretor ou a diretora, o vice-diretor ou a vice-diretora. Nessa sala, eles pensam e repensam todas as ações voltadas para a melhoria da escola e para a aprendizagem dos estudantes. Bosque. Bosque. Tem algumas escolas que têm árvores e possuem bosque, certo? Banheiro, isso nem preciso explicar, é necessário sim.
Secretaria. Secretaria é onde fica a documentação escolar. Sala da pedagoga. A pedagoga é que tem um contato direto com os pais, com os professores e os estudantes. O pátio coberto, onde também tem várias atividades. Nas escolas que eu trabalhei, era no pátio coberto que a gente fazia as filas para entrar na escola depois do recreio, certo? Corredor, que apesar de ter esse nome, não pode correr não, é melhor andar nesse espaço, certo? E a cozinha, para o preparo dos lanches e refeições. E a Vivi trouxe um recadinho para a gente. Você conhece as pessoas que trabalham em sua escola? Qual trabalho elas realizam? O que elas precisam para realizar o trabalho delas? Você sabe o nome dessas pessoas? E lembre que a professora sempre fala, o nome faz parte da identidade, então temos que conhecer. E o que elas fazem na escola, o que precisam para trabalhar? Vamos descobrir? Olhe lá o recadinho da Vivi. Agora, preste atenção e responda rapidamente. Qual funcionário da escola é responsável por ajudar na hora do recreio, cuidar da entrada e saída de estudantes? E ali eu tenho 3 alternativas que respondem essa pergunta. Será que é o estudante, o guarda ou o apoio escolar? Apoio escolar, professora? O que é isso? É aquele que a gente chama de inspetor ou inspetora, certo? O que você acha? Se você falou o apoio escolar, acertou. Ah, professora, não é o guarda, não. O guarda municipal, ele não fica na escola, mas quando é necessário, ele é chamado. Por isso, quem é responsável pela hora do recreio, cuidar da entrada e da saída, é o apoio escolar. E olhe lá o que a Vivi veio nos perguntar. O que o apoio escolar precisa para exercer sua profissão? Você sabe? Pensa aí. Eu vou mostrar para vocês. Materiais escolares, porque ele auxilia também o professor no que for necessário. Ajuda até a confeccionar alguns materiais, alguns jogos. Então ele precisa recortar, colar e pintar. Por isso que ele precisa de materiais escolares. Precisa de carinho e cuidado. E carinho e cuidado sabe para quem? Principalmente para os estudantes. E a Vivi tem mais uma pergunta. Qual funcionário da escola é responsável pela organização da escola? Será que é a agente de leitura, a diretora ou a enfermeira? Agente de leitura, professora, eu nem sei o que é isso. Aguarda aí que daqui a pouco nós vamos falar. Enfermeira? Mas na escola não tem enfermeira. Enfermeira trabalha na unidade de saúde, no hospital. Então, qual que sobrou? A diretora. E me conte, o que a diretora precisa para exercer sua profissão? É claro que ela precisa da escola. Precisa também de materiais escolares. Telefone para ter contato direto com os professores, com os pais, os documentos escolares, computador e precisa também das pessoas, os estudantes, os professores, os funcionários da escola, certo? E a Vivi tem mais pergunta. Qual funcionário da escola é responsável por cuidar da documentação escolar? E olha as nossas alternativas. Auxiliar de serviços gerais, pedagoga, secretária escolar. Pensa lá. Se os documentos ficam na secretaria da escola, que eu falei lá no começo da aula, então é a secretária escolar. O auxiliar de serviços gerais nós vamos falar daqui a pouco também. E sobre a pedagoga, também daqui a pouco. Vamos aguardar. E o que a secretária escolar precisa para exercer sua profissão? Ela vai precisar dos documentos, dos móveis, do telefone para fazer ligação, materiais de escritório, no computador e de pessoas. Ela é uma das primeiras pessoas que atende quem chega na escola, certo? E
outra pergunta da Vivi. Qual funcionário da escola é responsável por cuidar da limpeza? E olha as 3 alternativas: auxiliar de serviços gerais, bombeiro e guarda. Esse tá fácil, né? É auxiliar de serviços gerais, ela que é responsável pela limpeza da escola. Bombeiro não trabalha na escola. Guarda, como eu já falei, só quando é chamado. E o que auxiliar de serviços gerais precisa para exercer sua profissão? Para fazer uma boa limpeza, ela vai precisar de balde, água, vassoura, rodo, panos de limpeza, produtos de limpeza. Mas tem uma coisa mais importante: a ajuda de todas as pessoas da escola. Ou seja, nós vamos ter que ajudar ela a limpar? A limpeza é a função dela, mas se você ajudar a organizar, a não jogar coisas no chão, os lixos no lugar, já ajuda bastante. E uma outra pergunta: qual funcionário da escola é responsável pela organização e empréstimos dos livros? Será que é a professora, a agente de leitura ou o bombeiro? É a agente de leitura. Nas escolas municipais ela é chamada assim, agente de leitura. Tem outros lugares que é chamada de bibliotecária, certo? E ela quem cuida da biblioteca, dos faróis de saber, organizando os livros e fazendo empréstimo. E o que a agente de leitura precisa para exercer sua profissão? É claro que precisa da biblioteca e dos livros. Precisa de móveis, porque tem algumas pessoas que vão até a biblioteca, querem sentar, querem ler os livros. Precisa de pessoas que gostam de ler. E as que não gostam, ela ajuda a despertar esse prazer pela leitura. Precisa de materiais de escritórios, computador. E a Vivi veio fazer uma pergunta diferente agora. Você sabe quais outras pessoas que trabalham na sua escola? Além do diretor ou diretora, tem também o vice-diretor ou vice-diretora, que é responsável pela organização da escola também. Como eu falei lá no começo, tanto o diretor como diretora, vice-diretor, vice-diretora, eles pensam no que é melhor para a escola, o que é melhor para o aluno, certo? A pedagoga. Pedagoga, professora, o que faz essa pessoa? Então, primeiro que pode ser pedagoga ou pedagogo, né? E ele auxilia os professores a planejarem as aulas, a fazerem atividades, as avaliações, certo? E também atende os pais para esclarecer dúvidas, fazer encaminhamentos também, para que o seu filho possa aprender melhor, certo? E também os estudantes. E eu sempre escutei que a pedagoga na escola atendia os estudantes que só faziam bagunça. Isso não é verdade. Ela atende todos os estudantes que precisam. Tanto aqueles que ela precisa chamar atenção porque não fez alguma coisa legal, ou até aqueles que ela quer parabenizar que fez algo bem legal. Ou até dar algumas dicas de como estudar melhor, como prestar atenção, certo? Na escola também tem a professora corregente. Que nome diferente, né? Então, além da professora que sempre vai estar nas aulas, que vai ter mais contato com o estudante, a professora corregente é a professora auxiliar, que ajuda os estudantes em sala de aula. Em Curitiba, a professora corregente também dá as aulas de ciência, certo? Eu até brinco que quando a professora corregente está em sala, é porque tem 2 professoras ajudando os alunos a aprenderem mais. Tem a professora de arte ou professor de arte, certo? Pode ser um ou outro. E a aula de arte você vai ter daqui a pouquinho. O professor e a professora de arte em sala de aula fazem a mesma coisa que o professor e a professora de arte das videoaulas. Tem também o professor de educação física, ou pode ser a professora de educação física, que vai trabalhar com jogos, brincadeiras, esportes.
E também tem a merendeira. Merendeira, professor? Nunca ouvi falar disso. Merendeira é quem trabalha na cozinha. Pode ser chamada de cozinheira também. E ela que vai ajudar a separar o lanche, a entregar nas salas. E quando for numa escola integral, que tem outras refeições como o almoço, o café da manhã, o café da tarde, ela que vai ajudar nisso, certo? E agora, você vai fazer uma atividade. Desenhe sua professora regente e o que ela precisa para exercer o trabalho dela. Professora regente? Professora regente é a professora que fica mais tempo com os estudantes. Ela que dá aula de língua portuguesa, matemática, história, geografia, isso na escola, que aqui nas videoaulas está sendo um pouquinho diferente, né? Então, ela fica mais tempo com os estudantes. E se você conheceu sua professora, você pode desenhá-la, já sabe mais ou menos como ela é. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, você vai usar a sua imaginação, como você imagina que ela é, certo? E além de desenhar ela, você vai desenhar também quais os materiais que ela precisa para exercer e para fazer você aprender melhor. Vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já terminou o seu desenho e os materiais que ela precisa? Vamos continuar? Olha o recadinho da Vivi. É importante conhecer e valorizar todas as pessoas que colaboram e trabalham na escola. Por isso que eu falei de várias pessoas que trabalham na escola. Na escola, todos eles são funcionários e professores e eles estão ali para ajudar você, certo? Agora observe a foto com bastante atenção e vamos responder algumas perguntas. Qual é o local que aparece na imagem? Aparece uma sala de aula de uma escola, onde tem carteiras, estante com livros e os estudantes também. E o que os estudantes estão fazendo? Pelo que eu pude ver, eles estão fazendo uma atividade, e uma atividade em equipe, porque você pode ver que todos eles estão com a sua folhinha e estão até, parece que, trocando algumas ideias ali. E a terceira, quais materiais eles estão utilizando? Estão utilizando papéis, borracha, palito. Eu até penso que para fazer aquele desenho que eles estão utilizando, eles precisaram usar lápis de escrever, lápis de cor para colorir, borracha, apontador se necessário. E na sala tem outros materiais também. Se a gente olhar lá no fundo, tem uma estante com livros. Essa foto era quando a gente estudava na escola, certo? E agora observe essa outra foto. Você vai ver que algumas coisas mudaram da época que a gente estudava na escola do que é agora, certo? A primeira pergunta, e você, como está estudando agora? E você, está estudando como? Em casa? Ou na casa de um amigo? Ou na casa de alguém que cuida de você? A segunda, em que lugar da casa você fica para estudar? Será que você fica no seu quarto, na sala, na cozinha ou em outro lugar? Então, nós vamos fazer uma atividade sobre esse tema, certo? E a nossa atividade é: onde eu estou estudando agora? Você vai desenhar. E não esqueça que nesse desenho tem uma coisa bem importante. Você tem que colocar você estudando, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, já desenhou onde você está estudando? Lembrou de colocar você no desenho estudando? Bem importante! E a nossa aula terminou. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse tema, sobre a escola. E a escola de agora e de antigamente. Nos encontramos então na próxima aula. Se cuidem!